lista de vocês. Vou só colocar aqui. Então, inicialmente, a gente tem uma partícula se deslocando no espaço. Ela pode ser, por exemplo, uma formiguinha se deslocando em cima de uma folha de papel. Aqui, nessa ilustração, nessa simulação aqui, deixa eu ligar ela para a gente ver. Vou só ligar aqui. Vou colocar um pouquinho maior aqui. Tá. Então, isso daqui é um exemplo de um movimento em duas dimensões, ou seja, esse tipo de movimento aqui de uma bala de canhão, se não tiver resistência do ar, se a bala não estiver rodando também, aí o movimento se dá em um plano. Todo esse movimento vai se dar em um plano. Tá? Tem aqueles gols, como é o nome do gol? Gol, não sei como é que é o nome do gol, que o cara chuta a bola e a bola sozinha faz uma curva no ar, mas ele está lá no escanteio, ele chuta a bola faz uma curva e entra no gol. Mas aquilo é o gol olímpico, professor. Gol olímpico, é isso aí. Deixa eu ver aqui até se tem uma... Só para... Deixa eu ver aqui uma... Olímpico. Um filminho só para a gente ver, né? Tá aqui, ó. Isso. Eu passei aqui, deixa eu ver aqui. Ó, a bola... Deixa eu ver só mais um. Ó, isso aí. Tá? Isso acontece porque a bola está rodando no ar, ou seja, o cara tem que chutar numa certa posição para que a bola, além de transladar, ela vai rodando entre o centro de massa, em torno do centro de massa dela. Cara, e aí esse movimento é que gera uma força paralela na bola, ou seja, é uma coisa mais complicada. Isso por causa da bola que vai rodando. Né? Se a bola não estiver rodando, então é um negócio mais simples, tipo essa coisinha aqui. Tá? Aí se dá só num plano... Só para simplificar, mas num caso geral seria o gol olímpico quando a bola pode andar em 3 dimensões, ou seja, ela muda as 3 coordenadas dela, né? Então, só para não complicar, aqui tem um outro tipo de movimento, também num plano, dessas bolinhas, bolinha vermelha, bolinha azul e bolinha verde, tá? Esse movimento aqui no plano, tipo uma espiralzinha, e essas linhas pretas são as trajetórias das bolinhas. Tá? Isso daqui dá para fazer animado, mas não precisa, é só a gente imaginar lá aquele gol olímpico. Tá? E aí, um exemplo desse movimento em 2 dimensões... Bom, se o movimento é em 2 dimensões, o que significa um movimento em 2 dimensões? Significa que a gente só precisa de 2 coordenadas para descrever o movimento. Então, nesse caso aqui, essas 2 coordenadas são o y e o x aqui, né? São os 2 eixos coordenados, né? Conforme vocês viram lá em, sei lá, álgebra, cálculo, algum lugar assim. Tá? Então, a gente tem os 2 eixos, x e y, e aí, à medida que a partícula se move, as coordenadas x e y dela vão variando. Tá? Ok?
certo? Ou seja, à medida que o tempo passa, a posição x, y da partícula muda. Posição x, y são essas, por exemplo, aqui nessa bolinha, vou colocar aqui, deixa eu ver aqui. Assim, não, peraí. Quero fazer uma... Além disso, ainda tem professores enrolados aqui com esse negócio. X e Y, vou colocar os eixozinhos aqui. Aí vocês já aprenderam, já sabem, a colocar as coordenadas x, y de uma partícula. Então, por exemplo, essa partícula está aqui, essa bolinha. As coordenadas x e y dela são essas. Isso daqui todo mundo sabe, né? Então, isso aqui traça duas linhas paralelas aos eixos. Esse carinha aqui vai ser o x da partícula, chamado xão. Esse eixo é o eixo x, isso vocês já sabem. O outro eixo lá, vertical, é o eixo y. E a coordenada y da partícula é essa daqui. Pronto. Chamar de yzão, essa tá? Então, num plano, a gente precisa só de duas coordenadas para descrever a posição da partícula, e aí o movimento acontece porque quando o tempo varia, essa coordenada x e y vai mudar. As coordenadas x e y mudam com o tempo, né? Então, à medida que o tempo passa, esses dois valores de x e y vão variando, e com isso a partícula descreve uma trajetória. Tá? Vou colocar uma trajetória mais bonitinha. Professor? Oi. Mas ela sempre vai ser assim, sempre quando for variando, né? E se ela for paralela a um desses eixos? Se ela for paralela, uma das coordenadas é constante. Por exemplo, se a gente fazer uma outra coordenada, um outro movimento, se o movimento da partícula for assim, deixa eu colocar aqui, né? Vou colocar uma retinha aqui. Se o movimento... mas aí vai ficar vermelho, né? O problema é como eu fazer uma reta. Aí, delete, ESC, Ctrl Z. Deixa eu fazer uma retinha aqui. O problema é que para desenhar uma reta... Espera aí, calma aí, eu vou conseguir. Ctrl Z. Eu vou fazer de vermelho mesmo, só para ficar mais rápido. Se o movimento dela for em cima, por exemplo, dessa reta que está aqui, então, nesse caso, o y não está variando, a coordenada y não está variando. Então, por exemplo, como é que a gente pode escrever o movimento dessa reta aqui? Da partícula, o movimento da partícula em cima dessa reta. É pegar um y constante, então vou colocar assim, por exemplo, vou colocar um y igual a 4, por exemplo, yzão igual a 4, constante. Então, para qualquer instante, a coordenada y é igual a 4. E o x, por exemplo, vou colocar assim, x igual a 4 mais 5t. Então, isso aqui significa que, quando o tempo varia, a coordenada x varia, e quando o tempo varia, quando o tempo passa, o y permanece constante. Ou seja, o y não muda, significa que a partícula está em cima de uma reta. Tá? Então, isso daqui descreve uma trajetória que é uma reta paralela ao eixo x. Tá? E a mesma coisa se fosse uma reta vertical aqui. Tá?
Ou, por exemplo, se eu colocasse aqui 4t, então, nesse caso aqui, para essas coordenadas aqui, que variam com o tempo, então isso aqui é uma reta, só que não é mais uma reta paralela, porque à medida que o tempo varia, tanto y quanto x, eles variam. Tá? Essa coordenada aqui, em particular, ela é quando x é igual a zero. Enfim, isso daqui é uma reta, mais ou menos, vamos supor assim, negócio parecido com isso aqui. Tá? Então, cada trajetória tem uma equação para x e y que variam com o tempo. Tá? Que é, por exemplo, essa coisa aqui, ó. Isso aqui. Tá? Isso aqui representa um movimento num plano XY. À medida que o tempo passa, tanto x quanto y variam. Tá? E isso daí, deixa eu pegar aqui a lista de exercícios de vocês. Onde é que está aqui? Exercícios. É isso aqui? Não. Ah, está aqui. Então, isso aqui é um ponto x e y, né? E aí, à medida que o tempo passa, as coordenadas desse ponto variam. Então, a gente tem aqui o x e o y vão determinar uma posição no espaço, um ponto no espaço. Que é a mesma coisa daqui. Vou colocar aqui menorzinho. Vou tirar essa reta daqui só para não complicar. Então, esse cara aqui é um exemplo de movimento com x e o y variando. Tá? Deixa eu colocar aqui. Tá? Então, a gente tem dois movimentos aqui. Esse cara aqui de cima e esse cara aqui de baixo. Tá? E a partir dessas coordenadas x, y, a gente constrói o vetor posição. Isso daqui, por definição, é chamado vetor posição, esse Rzinho. Né? Que é o xi mais yj. Tá? Sempre o vetor posição vai ser escrito assim, se for em 3 dimensões, vai ter mais um zk aqui. Tá? E esses x e y são os valores do x e do y que definem a trajetória, ou seja, a trajetória descrita por esses x e y, que estão aqui, aí dependendo do tipo de função x e y, a gente vai ter uma trajetória assim, ou assado, e para essa trajetória, o vetor posição é esse negócio, basta colocar o x aqui e o y aqui, né? E se tivesse o z, ainda teria mais o zk. Não coloquei o z aqui para não complicar. Tá? Então, esse é o vetor posição, que no nosso caso, substituindo os valores do x e do y, vai dar esse negócio aqui. Tá? Óbvio que para cada movimento a gente tem um x e y diferente, né? E o z também pode aparecer na jogada. Então, esse é o vetor posição. Aí a gente define a velocidade média, isso é uma definição, como sendo o ΔR sobre o ΔT. O que é o delta? Esse delta sempre, quer dizer, sempre não, mas para a gente aqui, ele vai indicar a variação. Então, ΔR significa variação do R, variação do vetor posição, dividido pelo ΔT, que é a variação do tempo. Tá? O delta de qualquer coisa significa a variação da coisa. Como é a variação do vetor posição?
É o vetor posição final menos o vetor posição inicial. E variação do tempo. Tempo final menos tempo inicial. Tá? Deixa eu ver se tem alguma questãozinha de velocidade média aqui. A 6 tem uma velocidade média, professor. A 6. É. Ah, tá aqui, tá. Tem que ter cuidado aqui, porque tem duas coisas. Isso aqui que a gente definiu, né, isso aqui é velocidade média. Então, a variação da posição dividido pela variação do tempo. Como é que eu acho a variação da posição? Posição final menos posição inicial. Como é que eu faço para encontrar esse carinha aqui? Basta eu pegar o vetor R, vetor posição, né? E, olha, qual é a diferença entre esses dois caras amarelos aqui? A diferença aqui em cima tem T, esse T aqui, e embaixo tem T2. Olhando para essas duas coisas amarelas, a gente vê que em cima tem T, embaixo tem T2. Ou seja, quem é esse amarelo de baixo aqui? É só eu pegar o R de T e substituir o T igual a T2. Por exemplo, T igual a 47, T igual a 9, qualquer T. Eu só pego, substituo nessa expressão de cima o T igual a T2. Aí eu tenho R de T2. Menos R de T1. Quem é o R de T1? É só eu pegar o cara lá de cima e fazer o T igual a T1. Né? Certo? Ou seja, para achar o R de T2, eu substituo aqui em cima o T igual a T2, e para achar o R de T1, eu substituo aqui em cima o T igual a T1. Aí vira uma subtração de vetores. Tá? Por exemplo, deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver. Eu acho que vocês já viram, né? Subtração de vetores em álgebra. Eu só colocar aqui em termos do I do J. Vou só pegar uma imagem aqui. Cadê? Em termos de componentes. Eu não vou... tá aqui, ó. Dois vetores posição. Vou colocar aqui. Só para a gente ver como é que vai ficar isso aqui. Deixa eu ver. Eu passei rápido por aqui porque eu suponho que vocês já viram isso em álgebra, né? É isso aqui, né? O vetor vai ser composto, aqui no caso da soma, é a soma das componentes, a x mais bx, a y mais by e a z mais bz. Isso no caso da soma. Se for subtração, vai ficar x menos bx, a y menos by e a z menos bz. Por exemplo, com esses dois vetorzinhos aqui. Tá? Se a gente quiser, por exemplo, o A menos B, então é só o A menos B, deixa eu colocar aqui. Assim. Eu não sei como é que vocês estão nessa parte, né? Se eu quiser, ou seja, não sei se eu estou falando isso tudo para vocês que já viram, ou se vocês ainda tem alguém com dificuldade nisso. A experiência que eu tenho com o pessoal de física é que, para alguns alunos, isso não é muito claro. Então, se a gente quiser esse A menos B, basta fazer esse A menos B, vai ficar, usar essa formulinha do AX menos BX, AY menos BY.
Ou, em outras palavras, eu pego este cara, coloco um menusinho aqui, multiplico a equação de baixo por menos 1, então eu vou colocar menos em todo mundo. E aí eu faço aqui, faço uma subtração termo a termo. A menos B, né? Aqui pegando as duas equações em cima e embaixo. Né? Essas duas aqui. Ó. Do lado esquerdo vai ficar A menos B. Do lado direito vai dar, vou colocar um igualzinho aqui, igual 4,2 menos com menos vai dar mais aqui no 1,6. Então vai ficar 4,2 mais 1,6. Tá? E o izinho fica em evidência. Isso daí tem muito aluno que na hora de fazer uma subtração ou soma, some com i com j. Ou tem aluno, por exemplo, que pega esse vetor A aqui e aí desaparece com i com j daqui. Aí para o aluno fica vetor A igual a 4,2 menos 1,5 dá 3,7, por exemplo. Então, algum aluno vai escrever que isso é 3,7. Não pode sumir com esse zinho nem com J. Tá? Então, se a gente fizer o de cima menos o de baixo, coloca esse zinho aqui, esse zinho em evidência, tem I aqui, I aqui, coloca ele em evidência, e aí vai dar 4,2 mais 1,6 vai dar 5,8. Então, o primeiro termo, que é o termozinho com I, vai dar 5,8 vezes o izinho. Diminui um pouquinho aqui. Então, 5,8 vezes esse izinho aqui. Vou copiar isso aqui. Não pode sumir com izinho, tá? Então, esse é o primeiro termo, o componente x. Aí eu vou para o próximo termo. O de baixo vai ficar menos com mais, que é menos. E aí eu tenho menos 1,5 menos 2,9. Isso vai dar menos 4,4. Né? Então, o outro termo que vem desse J com J, coloca esse J em evidência, esse J aqui. Coloca esse J em evidência. Então, o termo que vai ter o J, qual é o termo? Menos 1,5 menos 2,9. Então, vai ficar menos... Menos 1,5 menos 3, 4,4. 4,4. Né? Certo? Menos 4,4. Só ajeitar aqui. 4,4. J. Tá? Então, esse é o vetor A menos B. A gente é só somar ou subtrair componente por componente. Tá? Não pode sumir com I e com J. Que é o que a gente tem aqui. Ou seja, eu primeiro acho R de T2, depois acho R de T1 e subtraio um do outro, dividido pelo T2 menos os T1. Isso é a velocidade média. Tá? Ok? Essa velocidade média, deixa eu só ver... Página 66. Deixa eu ver onde é o texto aqui. Isso aqui. Tá? Então, por exemplo, se a gente tivesse esse movimento aqui, que vai do ponto A esse desenho, onde está o Bzinho aqui, subiu. Vou colocar um B aqui.
movimento que vai do ponto A até o ponto B, e aí, no ponto A, o vetor posição é esse R de T1, é a posição inicial. Então, aqui a gente vai ter o R de T1. Depois, posição final no instante T2. Então, vou colocar aqui. No instante T1, ele estava no ponto A, no instante T1, e no instante T2, ele vai estar lá no ponto B. Certo? É isso aqui. Não, peraí, Ctrl Z. Vai ser isso aqui, tá? O vetor posição no ponto A é o vetor que vai da origem até a posição da partícula. Onde é que está a origem aqui? Onde eu quiser, eu posso colocar a origem em qualquer lugar. Então, vamos supor que eu coloco um eixo XY aqui. Tá? Esse aqui é o X, aliás, Y, X. Pode colocar, chamar de XY quem quiser, não precisa ser, não tem uma regra universal, mas é bem comum colocar o Y na vertical. E aqui o X. E aí, cadê o vetor posição inicial? É esse vetor posição aqui. Vetor posição final, no instante T2. É esse vetorzinho aqui, vetor posição final. Tá? E tem o vetor deslocamento, certo? Que é esse cara aqui. Quem é o deslocamento? O deslocamento é esse ΔR. Tá? Esse ΔR... E este cara é o deslocamento, que é o vetor que vai da posição inicial até a posição final. Tá? Então, lá naquela nossa figurinha, esse ΔR é... Deixa eu ver onde é que eu estava. Aqui, né? Então, esse cara aqui é o deslocamento, que é o que o livro chama de D ou ΔR. Não é preciso chamar de ΔR. Quem quiser chamar, chama. Esse livro aqui, por exemplo, ele chama do deslocamento de D, não tem problema. Estou falando isso porque o meu filho, que está no ensino médio, ele estava falando que o professor dele disse que tinha que usar delta, não sei o quê. Não precisa, tá? Não é obrigatório, mas é comum. Tá? Então, esse pretinho aqui é o deslocamento que vai da posição inicial até a posição final. E aí, para a gente achar a velocidade média, eu pego esse ΔR e divido pelo ΔT. O ΔT é o T2 menos T1. Tá? Deixa eu tirar aqui. Cadê o ΔT? Tá aqui. Vou tirar uma foto aqui. Esse ΔT... é o T2 menos o T1. E aí, se eu quiser a velocidade, eu pego esse vetor ΔR e divido pelo ΔT. Só colocar um sinalzinho igual. Então, esse é o ΔT e esse é o ΔR. E aí, quando eu dividir um pelo outro, eu vou ter a velocidade média. Tá? Agora, na velocidade média, não está a informação sobre o que o cara fez entre a posição inicial e a posição final. Tá? Por exemplo, o cara vai de Belém para, sei lá, para Castanhal. Tá? Entre Belém e Castanhal, o cara pode ter ido, sei lá onde, pode ter
e parou no restaurante, deu uma volta no shopping, não sei o que mais. Isso simplesmente não está, essa informação do que ele fez antes de chegar lá em Castanhal, não está escrito na velocidade média. Aqui, essa informação não está aqui. Essa informação, isso aqui, a velocidade média, só quer saber ponto inicial, ponto final e variação do tempo. Tá? O que ele fez antes não está escrito. E aí, isso é um problema, tá? Porque se o cara for usar a velocidade média, foi o que eu falei, se ele for descrever o movimento de um carro de corrida em uma volta completa, a velocidade média do carro é 0, porque o deslocamento do carro é 0. Ou seja, se a gente tiver um carro de corrida fazendo uma volta completa, então ele sai daqui, vem para cá, mas aí continua. Então, numa volta completa, o deslocamento do carro é 0. Então, se esse ΔR é 0, a velocidade média é 0. Então, isso é um problema. Por exemplo, o que dá uma multa para o cara se ele passou, o que pode dar uma multa é se ele passou em um sinal vermelho. Como é que é gerada a multa? Tem um sensor de velocidade, o carro passa lá, se a velocidade dele for 0, quando o sinal está vermelho, ok. Mas se essa velocidade não for 0, então ele vai ser multado, né, no sinal vermelho. Tá? Então, isso é um outro tipo de velocidade, não é essa velocidade aqui. Agora que eu lembrei, ainda tem uma outra coisa antes de chegar na velocidade instantânea, que é essa outra coisa aqui, que é velocidade escalar. Tá? Então, tem velocidade média, que é um vetor, depois tem velocidade escalar média. A velocidade escalar média é o quê? É o espaço percorrido dividido pelo tempo. Então, por exemplo, nesse carro de corrida, a velocidade é 0. O vetor velocidade média é nulo. Tá? Isso é velocidade vetorial. A velocidade é um vetor. Mas a velocidade escalar média não é 0. Para eu achar a velocidade escalar média numa volta completa, eu pego o espaço que ele percorreu, vamos supor 5 quilômetros, e divido pelo tempo que ele levou para fazer essa volta. Aí isso é outra coisa chamada velocidade escalar. Tá? Então, a velocidade escalar é só o espaço pelo tempo, e a velocidade média é o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. E deslocamento é um vetor. Tá? Então, isso são duas coisas diferentes. E outra coisa é a velocidade do carro na hora em que o Detran tira uma foto. Não é nem o Detran, acho que é a CEMOB, né? Tira a foto do carro. Se a velocidade do carro não for 0 quando a CEMOB tira a foto embaixo do sinal vermelho, então o cara vai ser multado. Tá? Mas isso é outra velocidade que não é nem a velocidade escalar, nem a velocidade média. Isso é chamada velocidade instantânea. Tá? O que é velocidade instantânea? É a velocidade em um instante de tempo. Tá? Ou seja, no instante em que o cara tirou a foto do carro. Ou, por exemplo, se o cara olhar para o velocímetro, ali está marcado, não é velocidade instantânea, mas é o módulo da velocidade instantânea. Tá? Então, primeiro tem que saber o que é velocidade instantânea. Tá? Velocidade instantânea é isso aqui. Tá? Esse limitezinho. O que significa? Quem é esse D? D é o deslocamento. E ΔT é o intervalo de tempo para fazer esse deslocamento. Tá? Ou seja, no intervalo ΔT, o carro tem o deslocamento D. Como é que a gente define a velocidade média? A velocidade instantânea. É esse limite quando ΔT tende para 0.
é o limite da velocidade média, porque essa coisa aqui é a velocidade média, tá? Então, é o limite da velocidade média, só que quando o ΔT tende para zero. Por que que é essa coisa aqui? Se a gente pegar... Eu peguei esse deslocamento do carro de A até B. Então, esse daqui é o deslocamento do A até o B. Tá? E aí, quanto tempo ele levou? Ele levou ΔT, que é o tempo final, instante final, menos instante inicial. Sei lá, levou 1 hora. Esse ΔT, vamos supor que dá 1 hora. Tá? Se ele vai em 1 hora do ponto A até o ponto B, então, em meia hora, ele vai, por exemplo, do ponto A, deixa eu colocar aqui, meia hora, por exemplo, ele vai do ponto A até mais ou menos a metade do caminho. Tá? Isso em meia hora. Em 20 minutos, ele vai chegar do ponto A, como não peguei 1 hora, ele só foi até aqui. Tá? Em 5 minutos, ele só foi até aqui. Em 1 minuto, ele só foi até aqui. Tá? Aumentar. Em 30 segundos, ele andou do A até aqui. Em 10 segundos, ele andou do A até aqui. Aí eu dou um zoom aqui nesse negócio. 10 segundos. Em 5 segundos, ele foi até aqui. Em 1 segundo, ele foi do A até aqui. Em meio segundo, ele foi do A. Ou seja, isso, à medida que a gente vai chegando cada vez mais no A, a gente pode dar um zoom e vai chegando mais, né? Vai ficando cada vez mais próximo do ponto A. Tá? E aí, como é que a gente vai chegando mais próximo? É só pegar um intervalo de tempo muito pequenininho. Para um intervalo de tempo muito pequenininho, o carro praticamente não saiu do ponto A. Tá? Um intervalo de tempo muito pequeno, o carro está quase em cima do A. E aí que o Newton e o Leibniz inventaram, aí que entra a matemática, né? A definição do limite. O que é o limite? Limite é um negócio tão pequeno que ninguém pode imaginar. Tá? Porque, vamos supor, o ΔT é de A até essa linha vermelha aqui, né? Essa linha vermelha que está se movendo. Se eu posso imaginar isso, então eu posso imaginar a metade disso, basta dar um zoom. Se eu tenho isso, aí eu posso, esse intervalo, eu posso imaginar a metade de novo. Aí dou outro zoom. Eu vou assim até o infinito, ou seja, enquanto eu puder imaginar um movimento, um intervalo de tempo, eu posso dividir ele pelo meio, né? Ou seja, isso é o limite, a ideia do limite. Então, limite vai ser um intervalo de tempo menor do que qualquer coisa que eu possa imaginar. Porque se eu puder imaginar um número, eu posso dividir esse número por 2. Então, apareceu a ideia do limite, menor do que qualquer coisa que eu possa imaginar, então também é menor do que qualquer coisa que eu possa medir, porque ele é tão pequenininho que nenhum relógio do mundo vai conseguir medir ele. Tá? Então, para todos os efeitos, no limite, quando ΔT tende para zero, se o intervalo de tempo é muito pequenininho, então o móvel, para todos os efeitos práticos, não saiu de cima do ponto. Tá? Ele saiu, só que o deslocamento dele e o ΔT foram tão pequenos que ninguém consegue medir. Não existe instrumento para medir isso.
Porque se o instrumento medir isso, a gente pode pegar esse número e dividir por 2. Né? E no limite não pode fazer isso. Então, aí entra a ideia do limite. Então, o limite que vai interessar para a gente é o limite do delta t tendendo para 0. Estava lá para cima, né? Isso aqui, ó. Né? Então, fisicamente, o que significa esse limite? Significa que o carro praticamente não saiu de cima do ponto A. Né? Então, para todos os efeitos, todos os instrumentos de medida ultra precisos da CEMOB, DETRAN, sei lá o que é, ninguém vai conseguir determinar nem o ΔT, nem o deslocamento. Tá? Então, o ΔT é muito pequenininho, só que como o ΔT é muito pequenininho, o deslocamento, que é esse cara aqui de cima, né, também vai ser muito pequenininho. Certo? Então, tanto esse ΔT quanto o deslocamento vão ser muito pequenininhos. Tá? É isso aqui. E o ΔT é muito pequenininho porque eu quero a velocidade em cima do ponto A, ou seja, no instante em que o carro passa pelo ponto A. Tá? Ou seja, o carro está fazendo descrevendo uma trajetória. Se eu pego um determinado ponto da trajetória e coloco um ΔT muito pequenininho, limite, o carro praticamente não saiu do ponto vermelho, dessa marca vermelha, ninguém vai conseguir medir o deslocamento, e aí a velocidade, que é essa velocidade aqui, né, a gente pode dizer que essa vai ser a velocidade no instante em que o carro passa pelo ponto, pela essa marcação vermelhinha. Tá? O carro se deslocou, ele passou um pouquinho para frente, só que ele foi tão pouquinho para frente que ninguém consegue medir isso. Né? Então, para todos os efeitos, vai ser a velocidade no instante em que o carro passa aqui embaixo da linha vermelha. Tá? Que é o que a gente chama de velocidade instantânea. É no instante em que ele passou por aqui, por essa marcação vermelha. Ou seja, é a velocidade no instante em que o carro passou embaixo do semáforo. Tá? Vamos supor, o semáforo está vermelho. Se a velocidade do carro no instante em que ele passa por aqui for diferente de 0, então o carro vai ser multado. Pode ser multado. Tá? Ou então vem um carro numa estrada, aí bem aqui ele bate um ciclista, um motociclista. O que a perícia tem que fazer? Qual era a velocidade do carro no instante em que houve a colisão? Né? Não é a velocidade que ele saiu da casa dele, mas no instante em que houve a colisão. Se essa velocidade for, por exemplo, 200 km por hora, em módulo, então o cara está encrencado. Né? Certo? E como é que a gente acha essa velocidade no instante da colisão ou no instante que o carro passa embaixo do semáforo? É só pegar esse limite aqui. Tá? E vocês que já são da matemática, então vocês já viram o cálculo, então vocês sabem que esse limite aqui é a definição de uma derivada. Né? Ou seja, vocês já sabem que esse negócio aqui, esse limite de delta não sei o que sobre delta não sei o que, é a definição de uma derivada. Né? Deixa eu colocar aqui. Então, derivada de quem? Derivada do cara de cima. Okay. Derivada desse cara de cima. Eu já tenho essa formulinha aqui. Pronto, eu vou colocar ela. Tá? Esse limite é a derivada. Derivada, cadê o negócio? Aqui, ó. Se a gente pegar
Ai, caramba. Se a gente pegar essa coisa aqui, essa definição, e tomar um limite, então, no limite, isso daqui vai ser a derivada do R em relação a T. Eu não sei, mas eu suponho, que estou supondo que vocês já viram isso. Né? Não sei se vocês já viram. Ou seja, no limite, a gente vai ter a velocidade instantânea como essa derivada aqui. Tá? Se vocês não viram, me avisem. Tá? Essa derivada. Tá? Ou seja, é a derivada do vetor posição, porque o ΔR muito pequenininho e um ΔT muito pequenininho. Tá? Se a gente pega esse limite quando o ΔT tende para zero, então o deslocamento, que é o vetor lá de cima, também vai tender para zero. Né? Ou seja, tanto esse cara aqui, quanto esse cara daqui de baixo, eles vão tender para zero. Tá? E aí, quando a gente fizer essa divisão de duas coisas tendendo para zero, a gente consegue a derivada da coisa, que é isso que está aqui. Tá? Então, para achar a velocidade instantânea, o que a gente faz? Deriva o vetor posição. Quem é esse vetor posição? Nesse nosso exemplo aqui, cadê o vetor posição? Está aqui o vetor posição. Então, eu vou ter que fazer essa derivada aqui. Como é que eu faço essa derivada? Vai ficar a derivada da soma, isso aqui, derivada da soma é a soma das derivadas. Então, eu vou fazer a derivada do primeiro termo. Como é que a gente faz a derivada do primeiro termo? O izinho é constante, então ele sai da derivada. Tá? Ele sai, não é para ele sumir, ele simplesmente vai para fora da derivada. Né? E com esse outro termo do J é a mesma coisa. Como o J é constante, ele vai para o lado de fora da derivada. Então, para achar a velocidade instantânea, basta derivar isso aqui. O izinho é constante, sai da derivada, e esse cara aqui, o J, também é constante, sai da derivada. Tá? Então, como é que vai ficar a velocidade instantânea? Vai ficar a derivada disso. Quem é a derivada disso? Eu suponho que vocês sabem, mas se não souberem, me avisa. Derivada desse cara aqui vai dar menos 9t quadrado menos 4. Então, vai dar menos 9t quadrado menos 4i, que é constante, e o outro vai dar menos 10t, só, menos 10t j. Tá? Ou seja, para esse vetor posição, a velocidade instantânea é a derivada dele, que vai dar essa derivada da soma aqui, que é a soma das derivadas, e aí vai dar esse cara aqui de baixo. Tá? Ok? Então, a velocidade é um outro... Essa velocidade aqui é velocidade instantânea. Tem velocidade instantânea, tem velocidade média e tem velocidade escalar média, que é o espaço dividido pelo tempo. Tá? Nesse exemplo que eu coloquei aqui, essa velocidade não é constante. Tá? Por quê? Porque tanto a componente x da velocidade quanto a componente y da velocidade, elas variam com o tempo. Então, essa velocidade não é constante. Tá? Um exemplo aqui, deixa eu colocar só para a gente ver. Vou ver aqui. Deixa eu apagar esse negócio aqui, colocar componentes da velocidade flow aqui, por exemplo. Tá? Quem são esses vetorzinhos verdes? São as componentes da velocidade, Vx e Vy. Essas setinhas verdes são os Vx e Vy, que são isso daqui, ó. Deixa eu só apagar aqui. Vx
Nesse nosso exemplo aqui, o Vx é esse cara aqui. E o Vy é menos 10t. Tanto o Vx quanto o Vy variam com o tempo. Então, uma ilustração disso é essa aqui. Nota que a setinha vertical está aumentando. Quando ele sai... Deixa eu parar de novo. O comprimento das setinhas, dessa setinha vertical, varia. Começa apontando para frente, para cima, depois ele vai diminuindo até começar a apontar para baixo. E para esse exemplo que a gente está vendo aqui, essa componente, deixa eu parar aqui, a componente Y, componente X, que é essa daqui, horizontal, essa componente é constante, sei lá, igual a 3, por exemplo. Tá? Então, esse movimento, a componente X da velocidade é constante e a componente Y da velocidade não é constante. Tá? Velocidade instantânea. Tá? Nesse exemplo aqui, tanto a componente X quanto a componente Y não são constantes. Nesse outro exemplo aqui, isso aqui eu só acho meio perigoso fazer com vocês, porque tem 100 alunos, mas esse é o tipo de coisa legal para os alunos, explicarem essas coisas. Deixa eu só colocar aqui de novo. Ó, esse é o vetor velocidade, esse verdão, e aqui tem as componentes, deixa eu ver se dá para colocar o total. Tem o vetor e tem as componentes. Ok. Deixa eu colocar aqui uma... tá aqui. Massa, coeficiente de arrasto. Deixa eu colocar velocidade total. Pronto. Coloco o canhão para cá. Devagar. Não quero as componentes. Esse vetor, ele não é constante. Se a gente pegar as componentes dele, vou colocar uma velocidade inicial maior. Nesse exemplo aqui, as duas componentes estão variando. A componente vertical, ela vai para cima, depois vai para baixo, que é a componente Y da velocidade, enquanto que a componente X, que é a componente horizontal, ela vai diminuindo com o tempo. Isso aqui, cuidado, porque isso é um movimento com coeficiente de atrito, tem atrito com ar. Não é uma parábola, porque a parábola é só quando não tem atrito. Tá? Então, esse aqui é um exemplo. Vou aumentar isso aqui. É um exemplo de movimento onde as duas componentes da velocidade diminuem. Tá? Aliás, uma aumenta, ela diminui, depois começa a apontar para baixo e vai aumentando em módulo. Tá? Então, as duas componentes da velocidade aqui, nesse exemplo, estão variando. E... voltando para lá. Tá, então, isso é um exemplo desse tipo de movimento aqui. Não é o mesmo, mas é a mesma ideia. Tanto a componente X quanto a componente Y da velocidade variam. Velocidade instantânea, que é o que cai na prova. Ah, não, isso daqui é outra lista de exercícios. E, aliás, a gente tem até que ver, deixa eu ver, porque a prova de vocês já é daqui a 2 semanas. Né? A gente pode passar uma outra lista de exercícios já para essa semana que vem agora, com esse negócio da velocidade instantânea, né? Ok? Então, achamos a velocidade instantânea,
Velocidade instantânea é a velocidade em um instante do tempo, por isso que o nome é instantânea. Nesse caso aqui, por exemplo, estava em cima. Aparece no segundo aqui. Então, só lembrando, o móvel está fazendo uma trajetória aqui, a partícula. Tá? Essa tem. Aí a gente acha vetor posição, velocidade média, depois velocidade instantânea. Tá? Eu não sei se vocês viram isso em cálculo. O pessoal da física vê isso em cálculo 4, não sei onde é que vocês vão ver. Mas eu já vou contar para vocês que essa velocidade instantânea, ela é tangente à trajetória. Tá? Então, isso aqui, vou até escrever aqui, tangente à trajetória. Tangente à trajetória. Ela é sempre tangente à trajetória. Ah, tem um outro exemplinho aqui, deixa eu ver. Aqui, só para a gente ver essa velocidade instantânea. Velocidade. Tá aqui, ó. Esse aqui esse vetorzinho vermelho é a velocidade instantânea da Terra em torno do Sol. Isso é uma simulação, tá? Então, esse vetorzinho, ele é sempre tangente à trajetória da partícula. Tá? A trajetória, vocês já sabem que é um círculo ou uma elipse, você já deve ter ouvido falar. E aí, esse vetor velocidade instantânea, ele é tangente à trajetória da partícula. Tá? Esse é o vetor velocidade instantânea. E aí, vamos... Deixa eu copiar isso aqui. Pegar aqui. Não, deixa eu colocar mais para frente. Aqui. Ctrl Print Screen. Só copiar esse negócio aqui. Aí, como é que eu faço para jogar para lá? Só jogar para lá. Copy. Ctrl V. Pronto. Tá? Então, esse vetorzinho é a velocidade instantânea. E aí, deixa eu só copiar um vetor daqui, colocar para cá. Ctrl C, deixa eu ver se eu consigo jogar uma setinha. Ctrl V. Deixa eu colocar uma setinha aqui vermelha. O vetor velocidade, ele é sempre tangente à trajetória. Então, aqui o vetor velocidade vai estar para baixo. Vou só desenhar a pontinha desse vetor. Tá. Ok? Então, no instante T1, a Terra estava aqui. Por isso que eu acho legal isso para os alunos explicar, porque é uma coisa bem... Ou para vocês mostrarem para os alunos de vocês, né? No instante T1, esse negócio é gratuito. T1. E aí, no instante T2, a Terra estava aqui, ok? E essas velocidades aqui são os vetores de velocidade instantânea,
Como é que a gente acha a velocidade instantânea? É só derivar a velocidade, colocar uma velocidade aqui, aqui, V1, e aqui eu vou chamar de V2. Tá? Então, tem velocidade instantânea no instante 1, é esse vetorzinho daqui, V1. Velocidade instantânea no instante T2, é esse V2 aqui. Aí, a partir dessas velocidades, a gente define a aceleração média. O que é aceleração média? Aceleração média, por definição, é isso. Deixa eu ver aqui. Está aqui. É esse cara aqui, ó. É a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Isso aqui é a aceleração média. Eu pego a variação da velocidade e divido pela variação do tempo. Tá? O que é a variação de velocidade? É a velocidade final menos a velocidade inicial. O que é a variação do tempo? É o instante final menos o instante inicial. Tá? Como é que a gente faz a subtração de dois vetores? É da mesma forma que a gente fez lá no caso da posição, um vetor menos o outro. Né? Só para lembrar onde é que está isso aqui. Eu acho que eu até... Ah, está aqui, né? Como é que a gente faz a subtração de A menos B, por exemplo? Assim, né? Dessa formazinha aqui. Ok? Então, acha as duas velocidades, acha o ΔT, que é o T2 menos T1, divide um pelo outro. Quando a gente fizer isso, a gente vai ter a aceleração. Tá? E aí, bom, aí é aquela história da subtração de vetores, ou o cara faz, como eu mostrei agora, ou ele faz usando aqueles gráficos, setinhas, que foi, como eu falei, acho que há 2 semanas atrás, ou ele faz assim, ou ele faz em termos de setinhas. Não sei como é que vocês estão nisso, porque vocês são da matemática, então eu acho que vocês já conseguem fazer. Ou seja, dadas essas 2 setinhas aqui, eu acho que vocês conseguem fazer essa subtração, né? Aqui, por exemplo, se a gente desenhar os vetores velocidades nesses 2 instantes, vamos supor, no instante T1 o cara está aqui, no instante T2 ele está lá não sei aonde. Esse negócio aqui é muito usado em acidente. Nós que moramos no estado, do tamanho de um país, né? Quando tem um acidente lá, não sei aonde, o cara morreu, bateu no caminhão, aí a gente quer saber de quem foi a culpa, o perito olha as marcas do pneu, aí ele vê qual é a data de fabricação do pneu, estado do pneu, comprimento da marca no asfalto que o pneu gerou, e aí o peso do carro, massa total, quantas pessoas tinham, não sei o que, combustível, e a partir disso ele determina a velocidade no instante do acidente, aproximadamente. Né? Então, o carro estava a aproximadamente 200 km por hora. O que é esse 200 km por hora? É o módulo da velocidade instantânea. Tá? Então, aqui no instante T1, a velocidade instantânea, vamos supor, desenhar um vetorzinho aqui. Tinha esse vetorzinho de velocidade. Lá no instante T2, tinha este outro vetorzinho de velocidade aqui. Tá? Eu vou colocar aqui em negrito, só porque é muito complicado, demora muito tempo fazer
setinha lá em cima, eu vou colocar em negrito, é um vetor. Tá? Então, esse é a velocidade no instante 1. Depois, a velocidade no instante 2. Esse outro vetorzinho aqui. Como vocês são da matemática, eu acho que vocês sabem pegar um vetor e subtrair do outro, assim, graficamente. Fazer. E eu falei aqui, né? Como é que faz isso? O vetor V2. Como é que a gente faz essa subtração? V1 menos V2, só para lembrar aqui, né? Só para ficar com consciência tranquila. V1 menos V2, eu escrevo isso como sendo V1 somado com menos V2 colocar em negrito aqui, só para dizer que é vetor. V1 é um vetor, V2 é outro vetor. V1 é um vetor, V2 é outro vetor. Então, como é que a gente faz a subtração? Transforma a subtração numa soma, e aí, ou seja, eu vou ter a soma do vetor V1 com o inverso do vetor V2. Então, primeiro eu inverto o vetor V2, coloco menos V2, depois eu somo esse outro vetor com o vetor V1. Tá? Ou seja, aqui nessa figura, a V1 menos V2 vai ser a soma do V1 somado com o inverso do V2. Quem é o inverso do V2? É esse cara aqui. Certo? Esse é o inverso do V2. Então, eu vou pegar o vetor V1. Cadê o vetor V1? Está aqui. Ctrl C, Ctrl V. Esse é o vetor V1. E aí eu vou somar o vetor V1 com o inverso do V2. Como é que a gente faz essa soma? Coloca um vetor atrás do outro. Onde termina um, começa o outro. Então, onde termina um, começa o outro. Isso daqui virou uma soma. Coloco um atrás do outro. Onde termina um, começa o outro. Então, onde termina esse, eu coloco o segundo. Vou colocar assim. E a soma vai do começo do primeiro até o final do último. Tá? Então, essa soma aqui é essa soma que está mostrada aqui, que é a soma do primeiro com o inverso do segundo, que é, na verdade, a subtração dos vetores. Então, a aceleração média vai ser o quê? Vai ser esse vetorzão aqui, dividido pelo ΔT. Né? Quem é esse vetorzão que está aqui? É o V1 menos V2. Vou colocar bold só para dizer que é vetor. Então, vai ser esse vetor dividido pelo ΔT. Como o ΔT é positivo, então a velocidade média vai apontar, a aceleração média vai apontar nesse sentido aqui. Ou seja, Ctrl C, Ctrl V. Se nesse movimento do carro, aqui nessa trajetória, a aceleração do carro vai ser para cá, aceleração média. Tá? Vou colocar aqui, esse daqui vai ser o vetor aceleração média. Tá? Que a gente escreve nessa formulinha, cadê a formulinha? Está aqui, né? ΔV sobre ΔT. Então, esse vetor aqui é esse vetor que eu acabei de desenhar lá. Esse vetor aqui. Tá? Que não diz muita coisa, porque, por exemplo, quando
quando tem um acidente, por exemplo, quando o cara mede como é o nome, a marca no asfalto, ele está medindo a aceleração, não é a aceleração média entre o instante que o cara saiu da casa dele até o instante do acidente. Ele quer a aceleração no instante do acidente. Então, é outra aceleração, tá? E não é essa daqui. Isso daqui é só na média, ou seja, o cara saiu lá da casa dele até a metade da estrada. Aí lá, bem aqui ele pode ter parado, aqui ele freou porque tinha um buraco na pista, e etc. e tal. Essa aqui não diz muita coisa sobre o movimento. É só uma aceleração média entre um instante T1 e um instante T2, que é essa coisa daqui. Tá? E essas velocidades, quem é essa velocidade aqui? É a velocidade instantânea, que é isso aqui. As velocidades instantâneas. Vou colocar aqui. Velocidade instantânea. Para a velocidade instantânea. Mas isso não interessa muito, porque num caso, por exemplo, de um acidente, quando o cara... Só um exemplo, tá? Quando o cara mede o que deixa a marca na estrada é a aceleração no instante do acidente, ou mais ou menos no instante, né? Durante o tempo que o cara estava pisando no freio. Tá? Aí é outra história. Ou seja, eu não quero saber da aceleração média do cara. Eu quero saber a aceleração aqui, quando houve o acidente. Qual é a aceleração no instante T2 ou qual é a aceleração no instante T1. Aí é outra coisa. Tá? Que são as coisas que vocês vão fazer na outra lista que eu vou mandar para vocês e aí para o Elienay, tá? Então já dá mais. Aliás, Elienay, se o Elienay estiver ouvindo, a gente podia até fazer o seguinte: juntar as duas. Isso daí é com o Elienay, ele decide. Mas podia fazer as duas coisas, fazer uma lista só ou duas listas. Eu vou fazer mais uns 5 a 10 exercícios para colocar para vocês. Ou ver no Halliday, né? Professor, no caso, eles vão ter ainda mais essa e a outra aula, né? Aí, se o senhor puder fazer uma listinha, eu acho que seria interessante, né? Porque já ia dar uma estudada. Não, eu vou fazer. Eu só estou falando que tu pode, ou considera duas listas para 2 pontos, ou junta tudo numa lista só e coloca o ponto para a lista inteira. Não sei, isso daí vocês que sabem. Mas eu vou fazer. A gente pode fazer mais uma lista, colocar lá no Cigar novamente. Tá, ok. Eu mando mais 10, aí eu escolho 5, né? Para eles já ir treinando para a prova, né? Que eles já vão entender a dinâmica do sistema. Certo. E aí, só lembrar, aproveitar, né? Porque menos da metade fez aí o formulário, né? Então, o pessoal aí dá um gás aí, tentem fazer, que vocês vão treinando aí a dinâmica da prova, né? Então, essa é uma forma também de, além de estudar, já entender, né, como é que é o sistema, né? O formulário que faz isso aqui, Eliana, essa lista? Eu coloquei essa lista, coloquei as 5 primeiras no cigarro. Certo. E aí, se eu puder fazer dessas 2 outras aulas mais... Sim, com certeza. Aí eu já selecionava e fazia um outro exercício e deixava lá um prazo maior também para eles treinarem, né? Acho que é uma forma deles estudarem, ver qual o rendimento deles, né? Certo. Isso aqui, pessoal, eu não sei como é que vocês estão nessa parte, porque, por um lado, esse é um curso EAD, então eu não sei se vocês conseguem aprender direito, estudar direito, não sei. Porque tem problema como é o nome, do crédito, às vezes o cara não consegue assistir às aulas, ou
Eu, por exemplo, aqui, eu estou aqui, mas o meu filho está doente, o cachorro está em cima da cama, daqui a pouco aparece o gato. Então, tem um monte de problemas paralelos. Ontem eu estava doente. Então, não sei. Por outro lado, vocês são da matemática. Então, o cara da matemática, ele já viu vetores, já viu derivada. Então, tem os prós e os contras. Então, eu não sei como é que vocês estão. Então, essa lista é basicamente o nível médio que eu pretendo passar para a prova. Agora, se a turma toda errar, aí isso significa que eu estou achando que vocês estão melhores do que vocês estão, na verdade. Ou se vocês acharem muito fácil, significa que vocês estão melhores do que eu acho que vocês estão. Professor, no caso dos alunos que fizeram, acho que deve ter uns 40% que acertou todas as 5, teve aí uns 20, mais ou menos 20% que zerou, aí o resto zerou, né? Acertando 2, 3. Uhum. E também eu coloquei nesse caso, como é tipo um treino, né? Eu coloquei 2 tentativas, né? Então, o aluno, se ele fizer a primeira, conseguir, ele tenta mais um. Mas eu acredito que na prova é só uma tentativa, né, professor? É bom treinar bem a prova, né? Pois é. Podia ter chance também, né, professor? Olha, isso daí, pessoal, isso daí é com o Elienay, ele decide, né? Porque o Elienay já tem experiência com vocês, então ele já sabe o nível médio, o que vocês viram, o que não viram. E o Elienay decide isso. Tá? Inclusive, eu acho que ele é o cara mais confiável para dizer qual é o nível da turma. Porque aqui, por exemplo, um aluno que seja professor de matemática ou de física, ele vai dizer, não, mas isso está muito fácil. Né? E ou outra pessoa que não viu isso há 10 anos vai dizer, não, está muito difícil. Então, eu acho que eu vou me guiar pelo que o Elienay disser, que ele consegue tirar a média desse negócio. Né? E ele tem mais... Fala, Francisco. A questão é o seguinte, professor, é um pouco complicado. Eu, pelo menos no meu caso, que eu estou agora na zona rural, que eu trabalho na educação, aqui a internet é bem precária. Essa questão de tentativas é a questão de tempo também que fica lá disponível. De repente você abre, está respondendo, aí só volta no outro dia. Por isso que eu acho que 2 tentativas seria bom, né, professor? E a questão do tempo também para nós, pelo menos no meu caso, porque não é só a física, né? Tem a matemática também, que a gente também é cheia de atividades para fazer, estudar, e a prova também. A questão do tempo para a gente também se dedicar mais à disciplina. Vocês estão falando com quem? Com o Elienay ou comigo? Com vocês. Com os dois, olha. Com os dois. Não, isso pode solucionar o problema. Isso é com o Elienay, ou seja, quanto tempo vai ficar a lista? Eu só vou ouvir o Elienay no seguinte sentido: fazer uma prova mais fácil ou fazer uma prova mais difícil. Os outros parâmetros, quantos pontos vale a lista, quanto tempo fica, quanto tempo para a prova, isso daí o Elienay decide e me fala. Né? Vocês decidem com ele. Professor, mas é só para adiantar aqui, mas a gente vai conversar com eles melhor. Mas, a princípio, gente, eu vou deixar a prova aberta durante todo sábado, eu vou abrir, no caso, às 8 horas e fechar às 18 horas, tá? E também eu vou deixar 4 horas de tempo para vocês fazerem. Tá ok? Então vai ter um tempo longo e o dia praticamente todo. Aí eu vou ficar de plantão. Nesse dia, aí no caso, quem tiver problema, já entra em contato comigo. Aí se ele não conseguir fazer, se der problema na internet, aí eu reabro mais uma tentativa para ele. Aí a gente vai ficar nessa conexão durante o sábado todo, tá? Então... a gente vai dar toda a chance. O negócio é estudar, né, se preparar, né, para esse dia, né? Pois... Sim. Já, assim, só uma opinião.
Só uma opinião, já que você vai deixar um prazo assim mais estendido, por que que não coloca a prova mais tarde um pouco, tipo umas 9? Ah, não, mas aí fica desigual, porque aí eu ia falar para acrescentar o tempo para tarde, para os adventistas fazer, mas aí fica pouco tempo para eles. Não, o pessoal da Adventista ou segunda chamada, eu vou aplicar na quarta-feira, por exemplo. A prova vai ser sábado, na próxima quarta, durante o meu horário de tutoria, eu vou aplicar a segunda chamada. Para alunos que tiverem problema, que justificarem, e para o pessoal da Adventista. Tá bom? Tá ok, tá ótimo. Eu posso dar uma opiniãozinha? Porque a prova vai ser no Google Formulário com o tempo lá marcado para ser enviado, não é? É no CIGA a prova. No CIGA, é isso. Exatamente, no CIGA, através de marcar e enviar. Isso também foi colocado pela questão de até para o problema de correção, né? Por que não, mesmo assim, fazer em PDF ela um pouco antes, enviar para a gente, no qual a gente poderia procurar a resposta, ia no CIGA, só abria e tentava localizar a questão correta e enviar. Ou seja, a gente marcaria certa no CIGA, mas que a gente recebesse ela um pouco antes, em PDF, para a gente poder tentar resolver. Eu vou analisar direitinho isso aqui, porque tem vários entraves, né? Uma prova, né? Então, é uma forma meio individual. Eu vou verificar bem aqui, mas eu estava pensando em colocar justamente essa prova no CIGA já, em PDF, o aluno baixava também e teria essa possibilidade. Mas eu ainda vou analisar bem com o professor aqui, porque senão a prova vai vazar, né? Principalmente aí, então, eu queria que ficasse meio que a nível sistema, né? O aluno acessar o sistema e o sistema fechava e não tinha uma forma de o aluno pegar essa prova, pegar o gabarito e repassar, que a gente pode ter essa questão, né? Mas a gente vai professor, sim. Professor, aí a gente tem que levar em consideração também o tempo, né? Porque aqui mesmo em Tucumã, dependendo da situação do tempo, a internet não funciona. Aí tem que disponibilizar um e-mail aí. Eu vou ficar de plantão, né? Vocês sabem o meu celular, vocês entrem lá e digam, olha, eu tive problema. Não consegui. Aí também tem o caso do CIGA, né? Que às vezes ele dá pane e ninguém consegue acessar. Pois é, mas eu vou estar lá justamente o dia todo lá de plantão para tentar ver essas questões, tá? Porque pode ser que não tenha internet na casa de vocês, você vai ter que fazer segunda chamada, já está justificado. Aí, se vocês acessarem, caiu a conexão, não voltou a tempo, aí eu vou organizando a situação de cada um, tá? Porque a gente sabe que vai ter uma série de situações aí, né? Mas, como eu falei, o professor, a gente conversa melhor depois, a gente vai vendo direitinho, só para não atrapalhar o professor que a gente está gravando, né? Aí o professor vai encerrar mais cedo, a gente volta e conversa melhor sobre isso, tá? Só para a gente não atrapalhar a aula aqui, tá bom? A gente retorna logo no final da aula, a gente direitinho, tá? Professor, desculpe aí a interrupção. Não, mas isso é bom, eu tenho que discutir isso, cara, porque eu estou por fora desses problemas, né? Mas o Elenai tem toda a liberdade, tu que decide, Elenai, quanto tempo, se vai ser em PDF, se vai ser só no CIGA, se tu vai deixar prova, isso daí tu decide, cara. Eu só vou fazer a prova, te entregar e tu viu o que tu faz. Tá. Mas a gente vai conversar com eles aqui, eu vou ver cada situação, aí eu acredito que a gente vai chegar a um denominador em comum aí, de forma que ninguém fique prejudicado, tá, gente? Qualquer situação aí, a gente remarca uma prova só para aquele aluno, a gente vai ajeitando, tá? Isso aí também você não precisa se preocupar, porque quem não passar vai ter uma reoferta lá, daqui a um ano vai ter de novo. Aí vocês fazem de novo. Professor, daqui a um ano não, professor. Não sei se é um ano, eu estou falando do ano assim, mas não sei, mas deve ter uma reoferta para quem não passar, né? Quem conseguir não passar. Vamos lá. Mas eu acho que passa todo mundo. Passa, professor. Fé em Deus. Sim. Então vamos lá. Mudou o foco, aí eu deixei falar para eu poder fazer uma pergunta.
Eu sei que, não sei se está diretamente ligado ao que você está explicando, mas a questão lá do perito, né? Quando ele vai fazer a perícia, ele leva, você falou da aceleração, mas ele leva em consideração somente a aceleração ou tem outros fatores externos, tipo a massa do veículo e tudo isso, para poder chegar àquela determinada aceleração? Olha, eu não posso afirmar isso porque eu não sou perito. O perito ele tem que estudar um monte, tem muita coisa prática que eu não estudo. Inclusive, eu já fiz concurso antes de eu virar professor. Não, eu já era professor, eu acho que eu já era professor, e aí eu fiz concurso para perito da Polícia Federal, que inclusive, eu acho que vocês não podem ver isso para física, porque os caras ganham bem pra caramba. A última vez que eu soube, eles estavam ganhando R$19 mil o perito da Polícia Federal, da Polícia Civil, não sei. Mas, assim, do ponto de vista físico, tem que ver o tipo de pneu, se o pneu está gasto ou não, se a pista está molhada ou não, qual é o tipo do asfalto, tudo isso influencia no coeficiente de atrito, que vai influenciar na força de resistência. Isso daí eu ainda não falei de força, que é a próxima prova, né? Mas todas essas coisas influenciam na força de atrito. E tudo isso daí eu imagino que os peritos têm tabelado, igual o cara de química, ele é só olhar a tabela e aí ele vai ver. Quando eu fiz o concurso para perito, tinha vários físicos, colegas meus fazendo também. E aí, o legal é para ver, por exemplo, a trajetória de uma bala dentro do corpo de uma pessoa. Isso, ou seja, tem que ter umas coisas assim, bem interessantes. Mas, enfim, tem um monte de coisa do ponto de vista... Mas eu posso falar só do ponto de vista físico. Não por exemplo, se eu tivesse passado, não passei não cheguei para ir para prova física, mas se eu fosse, aí o cara tem que passar uns 4 meses na academia de polícia só estudando as coisas que ele vai ver lá da perícia, ou seja, tem muito detalhezinho aí. Mas tem física. Por exemplo, na minha prova, só para... a gente ainda vai ver, eu acho que é ótimo aqui, foi dado um exemplo assim, uma barraca pegou fogo, e aí ninguém sabia por quê, e aí uma das coisas possíveis é que era uma barraca de feira, dessas de lona, então com a chuva a lona ficou torta, e aí uma lona torta cheia de água funciona como uma lente, e aí quando bateu a luz do sol, essa lente focalizou num ponto que começou a pegar fogo. Então, tem muita física por trás dessas situações, né? Mas, por enquanto, que a gente só está vendo posição, velocidade e aceleração, a coisa mais fácil que tem que está mais assim, no nosso cotidiano, são essas pistas das estradas, porque de vez em quando morre alguém aqui pelo Pará, né? Principalmente nós aqui que temos as estradas meio complicadas, né, cara? Então, vamos lá. Só para terminar isso aqui... então, onde é que eu estava? Estava na aceleração média, ou seja, outra coisa, que é isso que o aluno estava perguntando, no caso vamos supor, bem aqui, no instante T2, ele bateu ou caiu da pista, saiu da pista, bateu em alguém. Então, o que vai interessar para o perito é saber aquela marca da frenagem aqui vai dar a aceleração. A marca de frenagem acontece com toda a força de atrito, que a gente ainda não viu, mas vai dar a aceleração nesse instante, ou seja, no instante, sei lá, em que ele bateu alguém ou saiu da pista, qual era a aceleração dele. Não mais entre o T2 e o T1, mas eu quero saber a aceleração no instante T2. Qual era a aceleração dele
no instante em que ele viu o caminhão ou a pessoa atravessando a pista. Né? Por falar nisso, tem até no YouTube, só para... eles estavam fazendo na Europa o teste desses carros sem motorista, e aí isso... Eu estava no YouTube, não sei se ainda está, mas aí o carro tem uma câmera lá que está filmando, e aí, de repente, à noite, né, sem motorista, com direção de inteligência artificial, e aí, de repente, uma mulher aparece e resolve atravessar a pista na frente do carro e bate o carro. Então, nesse caso, o que interessou para os construtores foi a aceleração do carro no instante em que o sistema, a mulher aparece na câmera do carro, né, que estava gravando. Ou seja, o sistema lá de direção deveria ser capaz de ver aquilo e imediatamente frear o carro, mas no caso dessa mulher, em particular, morreu. Eu acho que eles até suspenderam os testes com esse carro sem motorista. Né? Isso tem no YouTube. Ou seja, a gente vai querer, nesse tipo de situação, saber a aceleração no instante T2. Então, essa aceleração é a mesma coisa que a gente fez com a velocidade. Qual é a receita de bolo? É só pegar o limite. Né? Então, aqui é a velocidade instantânea. É o limite do ΔR sobre ΔT. Se, em vez da velocidade, a gente quiser saber a aceleração, é só pegar a formulinha da aceleração média e tomar esse limite aqui. Né? Tomar esse limite aqui. Tá? Só que, em vez de velocidade, a gente vai querer saber a aceleração, que é essa coisa aqui. Pega essa formulinha e toma o limite quando ΔT tende para zero. Aí vocês já sabem que o limite de uma divisão, né, o limite disso aqui, quando ΔT tende para zero, eu estou supondo que vocês já fizeram o cálculo 1, mas eu não sei, porque não sei a meta de vocês. Não sei o cronograma dos cursos de vocês. Mas vocês devem ter visto que o limite dessa coisa aqui, quando o ΔT tende para zero, é a derivada. Né? Aí a gente define outra coisa, que é a aceleração instantânea, que é a derivada da velocidade. Tá? Então, isso daqui, essa derivadazinha, é outra coisa que vai cair na prova de vocês, que é a aceleração instantânea. Tem a aceleração média, e esse cara aqui de baixo é a aceleração instantânea. Que é essa derivada da velocidade. Né? E que velocidade é essa? É a velocidade instantânea também. Ou seja, se eu quero saber qual era a aceleração do carro no instante T2, nesse instante aqui, como é que eu faço? Eu pego essa velocidade e derivo. Aí ou seja, a velocidade aqui, quando ele estava passando, derivo, e aí eu acho a aceleração nesse instante. Você já deve ter visto isso em cálculo. Primeiro deriva, depois substitui o tempo. Porque se a gente substituir o tempo e depois derivar, vai dar zero. Então, a receita primeiro deriva e depois substitui o tempo. Ou seja, aqui, né, primeiro eu pego a velocidade, derivo, e depois de eu derivar, eu substituo o tempo. Tá? Ou, deixa eu ver aqui, cadê a velocidade instantânea? Vou só pegar a velocidade instantânea, está aqui. Né? Então, qual é a velocidade instantânea no instante de 4 segundos? Basta eu pegar essa velocidade aqui e fazer o t igual a 4. Aí eu vou achar a velocidade no instante t igual a 4. Né?
pegar esse T aqui e colocar ele igual a 4. T igual a 4. T minúsculo T. Pronto, tá? Então, isso, fazendo essa substituição, eu vou achar a velocidade instantânea no instante T igual a 4. Tá? Ok? Quando T for igual a 4. Professor? Oi, pode falar. Boa tarde, tudo beleza? Tudo bom? Boa tarde. Oi, tudo bom. Assim, eu não sei se o senhor falou, porque eu cheguei na aula, já tinha começado, mas eu estou olhando aqui o que o senhor está escrevendo, e é o seguinte: na física do ensino médio, a gente tinha a função horária da posição, certo? Certo. Que é aquela clássica lá, S mais VT mais meio que multiplica T quadrado. Vamos supor que num dado exercício apareça isso, então eu posso derivar essa função, certo? E aí ela vai me dar a velocidade média, ou velocidade instantânea? Vai. Vai, né? Vou colocar, tá, beleza. Vou colocar um ponto para esse cara aqui. Não, pô, não. E aí a questão da velocidade instantânea ser tangente, ó, é justamente isso, né? Porque tá derivando, pô. Tá derivando, tá calculando ali a inclinação da reta que vai tangenciar. Eu acho que é mais ou menos isso. Não sei se tá correto, né? Essa daqui é a lista paralela que eu vou fazer para dar para o Edenai de novo, lá na prova de vocês. Como é o nome desse cara? Oscar, meu nome é Oscar. Oscar o quê, cara? Que deve ter outros, Oscar, são mais de 100 alunos. Oscar Neto. Tá. Depois eu vou passar essa lista para o Edenai. Tá? Então, um exemplo é esse que ele está falando, por exemplo, aquele... Deixa eu copiar isso daqui. Só tirar isso. Vou... por exemplo, aqui. Né? Se a gente... Só que ali, no exemplo que ele deu... Não, peraí. No exemplo que ele deu, era do movimento uniformemente acelerado, o que S igual a S0, mais V0T, uma meio de AT quadrado. E isso é um movimento com aceleração constante. Né? Deixa eu ver. Então, para o movimento com aceleração constante, a equaçãozinha é, por exemplo, só um exemplo, tá? Isso aqui, um x igual... Olha, isso daqui a gente estava falando... Tá aí, eu vou até colocar isso aqui numa lista de exercícios. Isso daqui é um movimento com aceleração constante, que é aquela formulinha x igual a x0 mais v0t mais meio de at quadrado. Se a gente... Isso daqui em uma dimensão, só a dimensão x. Se a gente colocar aqui uma outra coisa, deixa eu colocar aqui para baixo... aqui, por exemplo, y igual a 5, tá? Então, essas duas equações aqui, isso aqui não é mais um movimento em uma dimensão, porque agora a gente tem x e y. Então, isso aqui é um exemplo de um movimento em duas dimensões, tá? Isso que o Oscar falou. Então, como é essa trajetória aqui? É só pegar o x e o y. Né? Quando a gente joga... deixa eu fazer os eixos aqui. Esse tipo de movimento... vou colocar aqui x e y... vai dar com y igual a 5, então, chamando o eixo y, esse eixo vertical aqui, e o x, esse cara aqui, tem que tomar cuidado, x, esse cara aqui, só porque eu estou definindo isso, tá? Então, nesse caso, essas duas equações aqui, que eu inventei, baseado no que o Oscar falou,
Quando y é igual a 5, então eu já sei que todo o movimento vai acontecer aqui nessa reta y igual a 5. Tá? Então, esse movimento nessas duas equações é em cima dessa reta aqui, y igual a 5. Tá? E aí o x varia com o tempo. Então, a partícula está em cima dessa estrada aqui e está fazendo um movimento, sei lá como, em cima dessa... Como é que a gente acha a velocidade instantânea? É só pegar e derivar a posição. Quem é o vetor posição? É o xi, então o vetor posição vai ser esse xi mais yj. Então, pego xi mais yj, derivo, acho a velocidade instantânea, né, vai dar isso aqui. Notem, por exemplo, isso daqui é no exemplo do Oscar. Nesse exemplo que a gente está vendo aqui, ó, nesse cara aqui, essa velocidade que está aqui, essa velocidade, ela não é nem constante e também não é daquele V0 mais AT. Não é daquele tipo V0 mais AT, porque aqui aparece um T quadrado da velocidade. Então, como essa velocidade aqui não é daquele tipo V0 mais AT, significa que eu não estou nesse tipo de movimento com aceleração constante. Tá? Porque isso para quem decorou, ou seja, não é preciso todo mundo saber, mas quem decorou aquela formulinha do V0 mais AT, é só olhar para cá e ver que essa velocidade não depende só do T, ela depende do T ao quadrado. Então, essa velocidade não é nem constante, nem do tipo V0 mais AT. Tá? Como é que a gente acha essa, vamos supor, a aceleração no T igual a 4? Isso aqui, que está aqui, é a formulinha da velocidade. Né? E se a gente quiser a aceleração em T igual a 4? A receita é, primeiro deriva e depois substitui T igual a 4. Cuidado, porque se vocês forem substituir T igual a 4 aqui, fazendo essa substituição, vai dar um número. Sei lá, vamos supor, um vetor constante. Vamos supor, nem sei quanto é que vai dar muito grande aqui. Vamos supor 10i mais 5j. Se eu pegar 10i mais 5j e derivar, o resultado é zero. Porque 10i é constante e 5j é constante também. E a derivada de uma constante é zero. Então, se eu substituir t igual a 4 e depois derivar, eu vou achar uma aceleração instantânea zero. Está errado. Tá? Como é que a gente acha a aceleração no instante t igual a 4? Primeiro eu derivo e depois igual a zero. Então, para achar a aceleração instantânea, eu pego essa velocidade aqui e derivo. Tá? Que é uma coisa que eu suponho que vocês sabem, mas não sei se vocês sabem mesmo. Depende de se vocês já fizeram cálculo ou não. Tá? Então, vou pegar esse cara aqui e derivar. Aí, como é que eu derivo? Vai ficar derivada de dois termos, da soma ou da subtração. Derivada vai ficar derivada do primeiro menos a derivada do segundo. Como é que a gente faz a derivada do primeiro termo? O izinho é constante, sai da derivada, fica só a derivada desse negócio aqui. Derivada do segundo termo, o j é constante, sai da derivada, fica só isso aqui. Aí qual é a derivada desse cara aqui? Aí vem lá de cálculo 1. Vai dar menos 18t, e a derivada do menos 4 é zero, some. Então vai dar menos 18t, e aqui no outro termo vai dar menos 10. Certo? Então a aceleração instantânea para esse movimento é menos 18t e menos 10j. Que é essa aceleração aqui. Aí, depois que eu derivei, se eu quiser saber a aceleração em t igual a 4, aí depois da derivada, eu pego t, faço igual a 4, e jogo esse valor t igual a 4 aqui e aqui. Ah, não, aqui não precisa, não. Certo? Aí eu vou achar a aceleração
nesse instante aqui, que eu estou chamando de T2, né? Que pode ser 4, ou só colocar aqui um exemplo. T2 igual a 4. 4 segundos, 4 horas, alguma coisa assim. Só subir isso para cá. Ai, Ctrl Z. Tá? Então, a aceleração aqui, no instante t igual a 4, é essa aceleração instantânea. Depois, nesse caso aqui, notem que a aceleração não é constante. Tá? Se a aceleração não é constante, então isso não é um caso daquele x igual a x0 mais at, v igual a v0 mais meio de... v igual a v0 mais at, x igual a x0 mais v0t mais meio de at quadrado. Porque essa aceleração não é constante, ela varia com o tempo. Tá? Ok? Aí a gente tem a aceleração constante, a aceleração instantânea. Nesse caso aqui, deixa eu só colocar... Professor, mas lá também dava 18. Onde que dava 18? Quando você pegou esse 9 ao quadrado mais 4 aí, se você jogasse lá naquela fórmula que você jogou lá para um lado, do jeitinho que você está explicando a questão do Oscar, não tem? 9 ao quadrado lá também dava 18. Onde? Aqui nessa X, fórmula? né? O X aí, ó. Essa aceleração aí também dá 18 lá naquela fórmula. Não, cuidado aí, cara. Isso não é aceleração. Isso daqui, o x é a coordenada de posição. XY é a posição, Vx, Vy. Tá. E eu peguei essa formulinha aqui do Oscar só para pegar o exemplo que o Oscar estava dando, né? Que era um x daquele tipo, x igual a x0 mais v0t mais meio de at quadrado. Essa então, aceleração... Aquele movimento é só numa dimensão, né? Aí é que eu estou falando. Se você tivesse na dimensão do x, se você fosse levar essa fórmula aí para aquela que o Oscar falou, essa aceleração também naquela direção de x dá 18 aí também, não dá? Só essa equação de cima. Exatamente. Quem foi que falou isso, cara? Eu vou colocar um ponto pro cara aqui. Exatamente. Meu nome é James. James o quê, cara? James Aguiar. James de Oliveira. De Oliveira. Exatamente. Oliveira. Tá? Então, é o que o James está falando. Cara, melhor chamar James, que é mais legal. Para esse movimento aqui, a aceleração dá, segundo... não, tá certo, dá menos 18. E aqui eu nem sei porque eu não fiz essa... Segundo ele, dá menos 18. Não, peraí, cara, calma aí. Essa aceleração aqui, para o instante t igual a 4, quanto é que dá ela, cara? Vai dar menos 18 vezes 4, né? Tá entendendo? Ou seja, essa aceleração daqui, ela não é constante, mas eu vou deixar o ponto do James só para... Mas tem que tomar cuidado que tem um Tzinho aqui, né? Então... essa parte aqui, professor, que você está falando, eu estou entendendo, porque esse movimento é variado, a aceleração não é constante. Eu estou falando daquele outro em que a aceleração é constante. Como se eu levasse no movimento em uma dimensão. Certo. Essa aceleração aqui, se eu colocar o t igual a 4 aqui, vai dar menos 18 vezes 4 e menos 10j. Né? 18 vezes 4, eu não sei quanto é que dá. Tá? Tá aí, uma questão legal para colocar. Oi? 72. Um exemplo legal é esse. Por exemplo, uma pergunta. Para qual instante essa aceleração daqui vai ser igual à aceleração do Oscar, né, que é menos 18. Tá? Aí, como é que o cara acha a aceleração daqui? Deriva a primeira vez... que vai dar menos 18t, e depois deriva a segunda vez, vai dar menos 18. Então, a aceleração aqui é menos 18 e o t sumiu por causa da derivada. Quando deriva a primeira vez, fica t, quando deriva a segunda vez, some o t, vai dar menos 18. Então, para esse movimento aqui do Oscar,
a aceleração é menos 18. E o y, a aceleração no y vai dar zero, porque como o y é igual a 5, quando a gente derivar, vai dar zero para achar a velocidade, e quando derivar de novo para achar a aceleração, vai dar zero, e a derivada de zero. Então, para esse movimento aqui em duas dimensões, x e y, a aceleração vale menos 18. Para esse movimento aqui, que a gente está analisando, a aceleração dá sei lá quanto. Aqui. Aí a gente pode perguntar, olha, para que valor do t a aceleração vai dar igual à aceleração do 2k? Nesse caso aqui, estou falando especificamente nesse caso aqui, essa aceleração daqui, ela nunca vai ser igual a essa daqui. Por que que nunca vai ser igual? Porque aqui tem IJ, aqui tem uma aceleração IJ, que lá no exemplo que a gente inventou, 2K, aqui não vai ter aceleração, porque como Y é zero, como Y é constante, a derivada vai dar zero e a outra derivada dá zero também. Então aqui não tem aceleração em Y. E aqui tem uma aceleração em Y, que é menos 10, né? Esse menos 10J. Tá? Então, quando é que essa aceleração vai ser igual à aceleração 2K? Nunca. Outra pergunta, quando é que o módulo dessa aceleração vai dar igual à aceleração 2K? Aí o cara tem que achar o módulo disso aqui. Como é que a gente acha o módulo do vetor? O módulo desse vetor aqui é raiz quadrada de 18t ao quadrado, tudo isso ao quadrado, mais 10 ao quadrado. É o módulo do vetor. Eu acho que vocês já viram em álgebra, mas eu não sei. Então, uma outra pergunta que a gente pode fazer, que eu vou já colocar na lista, é quando é que o módulo dessa aceleração é igual à aceleração do 2K. Então, tem que tomar cuidado com isso. Por exemplo, se na prova de vocês vier uma pergunta assim, por exemplo, quando é que isso aqui, essa coisa aqui que eu coloquei aqui, quando é que essa coisa aqui vai ser igual à aceleração 2K? Nunca, porque essa coisa aqui é um vetorzinho, já que tem a setinha em cima, esse vetorzinho nunca vai ser igual ao vetorzinho 2K, porque esse vetorzinho tem uma componente J. Tá? Agora, outra questão. Quando é que isso aqui... Deixa eu só copiar aqui. Outra questão é... Quando é que isso aqui vai ser igual à aceleração 2K? Aí, como é que eu sei que diabo é isso aqui? Como não tem setinha em cima, então isso não é um vetor. Então, isso aqui é o módulo desse vetor A. Como é que a gente tira o módulo? Raiz quadrada do AX ao quadrado, mais a Y ao quadrado, mais a Z ao quadrado. Aí o cara pega isso aqui, tira o módulo e vê para qual valor de T, isso aqui, esse módulo vai ser igual à aceleração 2K, que vale menos 18, como o James falou, James Aguiar, de Oliveira, né? Tá? Ok? Então, cuidado, porque A com setinha em cima é uma coisa, A sem setinha em cima é outra coisa. Tá? E aí, bom, vimos a... Deixa eu ver só aqui. Já vimos tudo que precisa para a prova, né? Só falta ver agora os casos particulares, que é o movimento em uma dimensão. A prova de vocês vai até aqui, a posição, velocidade e a aceleração. Velocidade tem velocidade média, velocidade escalar média, velocidade instantânea. A aceleração tem aceleração média e aceleração instantânea. Tá? Então, é um monte de coisinhas. Tá? Então, acabamos a matéria. Vou só, no próximo sábado, eu vou só ver o que a gente precisa para fechar isso aqui, e a gente já começa a entrar no assunto da outra prova. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida?
Ah, só esqueci de colocar, só uma última coisinha aqui, só para vocês verem como isso é divertido. Aqui, por exemplo, a gente tem esses dois vetorzinhos. O vermelhinho é a velocidade instantânea e esse azulzinho é a aceleração instantânea. Pode ser a força também, mas como a gente não viu força, esse vetor azulzinho é a aceleração. Tá? Então, a aceleração aqui, ela é perpendicular à velocidade. Nem sempre ela vai ser, pode ser perpendicular ou não. Tá? Nesse exemplo, a aceleração é perpendicular à velocidade e é a aceleração instantânea, esse vetorzinho aqui. Então, nesse caso, aqui nesse caso particular, a aceleração instantânea, ela não é constante. Por que ela não é constante? Porque ela está variando em direção, a direção dela está mudando. Então, ela simplesmente não é constante. O módulo dela é constante, ou seja, o comprimento do vetorzinho é constante. Tá? Você já deve ter visto isso no vestibular, que esse comprimento é o V² sobre R. Né? É a aceleração centrípeta, porque ela é dirigida para o centro do... Então, esse azulzinho aqui é a aceleração, que não é constante, mas o módulo dela é constante. E só para fechar aqui, deixa eu colocar neste caso, aqui, deixa eu colocar aqui, nesse caso, colocar, deixa eu apagar tudo aqui. Ué, não apareceu? Ah, tá aí. Nesse caso, tá aí os vetorzinhos velocidade e aceleração. A aceleração tem duas componentes de aceleração. Tá? Só para vocês verem que a velocidade pode estar para um lado e a aceleração pode estar para o outro. Tá? Não precisa que os dois vetores apontem no mesmo sentido. Tá? Bom, tem um monte de outras simulações aqui. Tá? Posso interromper? Pode parar aqui, então. Eldenay. Ok, professor. Aí vou encerrar a gravação aqui, então, dessa aula. Tá, então estou desligando.